Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Universo da Mente. Quando falamos de personalidade, ou pelo menos das teorias para tentar defini-las, lembramos inevitavelmente dos 4 temperamentos. Lembra? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Por muitas vezes, discutir sobre os temperamentos tornou-se comum nas rodas de conversa. Quem sabe hoje não tanto quanto no passado. Tornou-se inclusive assunto de muitos livros. Mas hoje, eu quero bater um papo com você e te convidar a entender os aspectos da personalidade, mas não dentro da teoria dos 4 temperamentos como muitas vezes conhecemos, mas dentro de uma perspectiva que vai além disso. Então, se você se interessa por esse assunto e quer entender um pouco mais, fique conosco até o final do vídeo. O conceito dos temperamentos, eles têm raízes na antiguidade. E foi uma das primeiras tentativas do ser humano de tentar explicar essas diferenças individuais de personalidade humana. Surgiu ali na medicina grega, foi amplamente desenvolvido por Hipócrates. Naquela época imaginavam que o ser humano era composto de 4 fluidos no seu corpo, que definiam questões de saúde, mas também seu jeito de ser. Esses fluidos eram o sangue, a fleuma, a bilis branca e a bilis amarela. E daí surgiu a teoria dos humores. Mais tarde, veio o médico Galeno, que associou estes fluidos a elementos da natureza, como o fogo, a água, a terra e assim por diante. E acabou classificando as personalidades em 4 tipos, como conhecemos: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Com o avanço da ciência, a teoria dos humores foi sendo abandonada, mas ficou aí a teoria dos temperamentos, que continuou sendo estudada na psicologia. A partir do século XX, muitos nomes surgiram. Carl Jung, um deles, introduziu um conceito bem interessante: extroversão e introversão, o que influenciou a criação de modelos modernos de personalidade. Atualmente, a ideia dos temperamentos é usado ainda num contexto de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, mas na psicologia moderna se utiliza uma abordagem baseada em evidências, como o modelo dos 5 grandes fatores, mais conhecido como Big Five, para descrever, claro, a personalidade de forma mais científica e precisa. E é sobre ela que vamos bater um papo hoje. Mas antes, nós precisamos entender e definir o que é personalidade. Gordon Allport, um dos maiores nomes sobre o estudo da personalidade, ele define a personalidade como a organização dinâmica de um indivíduo em sistemas psicofísicos que determinam as suas adaptações singulares ao meio em que ele vive. Jean-Claude Filloux vai além e ainda define a personalidade como uma configuração única, assumida no decurso da história de um indivíduo pelo conjunto de sistemas responsáveis pelo seu comportamento. Então, nós poderíamos até resumir e definir personalidade como uma combinação de traços que são estáveis e que influenciam comportamento, emoção e pensamento, sendo único para cada indivíduo. Ela não é apenas uma soma de funções, mas é uma organização integrada. Portanto, a personalidade ela é atemporal, pertencendo a um indivíduo que vive historicamente e atua em um certo momento da história. O Big Five é um modelo baseado em 5 dimensões amplas que tem como objetivo entender essas diferenças do ser humano. A ideia não é colocar um rótulo em si mesmo, nem tampouco nos outros, mas de alguma forma entender por que reagimos do jeito que reagimos diante de situações das mais diversas possíveis. Portanto, o modelo Big Five entende que todos nós nos encaixamos nessas 5 dimensões, mas haverão níveis com maior e menor intensidade, definindo assim nosso comportamento e aí surgindo a nossa personalidade. Vamos explorar quais são essas 5 dimensões? Primeiro, abertura à experiência. Pessoas com alta abertura à experiência valorizam a novidade, buscam novas experiências, são curiosas, imaginativas. E aí você pode imaginar aquele colega que gosta de experimentar comidas exóticas, explorar lugares diferentes, bem incomuns. É aquela pessoa que tem uma playlist muito diversificada, pessoas que gostam de viajar para lugares diferentes, que gostam de enfeitar a casa com uma variedade diversa de objetos. Por outro lado, você tem indivíduos com baixa abertura, onde tendem a preferir a rotina, a familiaridade, demonstrando um comportamento mais pragmático e prático. Eles se sentem mais confortáveis com o que já conhecem, e isso também acaba influenciando a forma como eles acabam
aprendendo as coisas e se adaptando a mudanças. Segunda dimensão, a consciosidade. Essa dimensão trata de autodisciplina e organização, destacando, claro, os planejadores, aqueles que planejam de forma muito meticulosa, que nunca perdem seus prazos, que sempre mantêm tudo organizado na sua vida. Então, indivíduos com alta conscienciosidade vão refletir sempre uma responsabilidade, um ar de confiabilidade, vão ter preferência por ordem. É aquele colega que cumpre os prazos, que chega sempre na hora certa, que deixa sempre a mesa organizada, que nunca perde uma tarefa e uma atividade. Por outro lado, alguém com baixa conscienciosidade é aquele que é mais espontâneo, pode ter dificuldades em manter coisas, em manter ordens, em atender prazos, em corresponder com horários. A terceira dimensão é a extroversão. Esse fator está relacionado com a fonte de energia do indivíduo. Pessoas extrovertidas, elas acabam recarregando suas energias na sua interação social. Sabe aquele colega, aquela pessoa que sempre te convida para sair e para ele não tem tempo ruim? Seja para jogar bola no final de semana, seja para sair com as amigas ali no final do dia depois de um longo e cansativo dia de trabalho. E o interessante é que no dia seguinte ela está disposta para cumprir com seus compromissos e atividades como se nada tivesse acontecido. Eles são comunicativos, são entusiasmados, preferem ambientes estimulantes e é assim que eles acabam recarregando suas energias para o dia seguinte. Por outro lado, você tem os introvertidos, que preferem se recarregar passando tempo sozinhos ou em um grupo pequeno, mais com os familiares mais próximos. Preferem atividades mais tranquilas, são mais introvertidos e aqui nós temos que definir: introvertido não significa ser tímido ou antissocial, é apenas uma forma diferente de interagir com o mundo. Eles simplesmente são introvertidos. A quarta dimensão é a amabilidade. A amabilidade reflete o quanto eles são gentis, altruístas, podem ser cooperativos. Um indivíduo altamente amável, eles são compassivos, cooperativos, eles buscam sempre um ambiente harmônico, desenvolver ambientes e relacionamentos harmônicos, além de sempre estar evitando confrontos. Pelo menos eles buscam, na medida do possível, evitar confrontos. Já em contraste, alguém com baixa amabilidade tende a ser mais assertivo, prioriza mais as suas necessidades, sente-se mais confortável, e à vontade em processos de competição. Isso, claro, vai influenciar a forma como ele lida com as pessoas, como ele lida com críticas, como ele lida com os relacionamentos e como ele lida com o trabalho em equipe. A quinta dimensão é o neuroticismo. Esse fator foca na estabilidade emocional e na resiliência da pessoa. Pessoas com alto nível de neuroticismo, eles tendem a experimentar emoções negativas com maior intensidade e muito mais frequência. Preocupam-se mais, se estressam facilmente, são mais suscetíveis a situações de ansiedade e, infelizmente, podem ter dificuldades com o humor e uma variação constante de humor. Por outro lado, quem tem baixa neuroticidade é geralmente mais estável emocionalmente, mais calmo, mesmo sob pressão, se recupera de contratempos com maior facilidade, então são mais resilientes, tendem a ter uma visão mais otimista das coisas que estão acontecendo, são menos reativos a situações estressantes, conseguem lidar melhor com situações de pressão. Vamos lembrar que no modelo da Big Five não existe dimensões melhores ou piores, lembra? Existem apenas níveis de intensidade dentro de cada um deles e estes níveis vão estabelecendo o perfil e a personalidade de cada indivíduo. Contudo, mesmo não havendo melhores ou piores, e que os níveis de cada dimensão são muito individuais, os extremos em cada dimensão podem trazer, além de benefícios, alguns desafios. Eu quero agora explorar contigo rapidinho alguns desses benefícios e desafios em cada dimensão. Quando falamos de abertura à experiência, pessoas que têm nível ou um nível extremamente alto à abertura terão como vantagem a criatividade, uma criatividade elevada, pensamentos inovadores, facilidades para lidar com mudanças, aprendem coisas novas com facilidade. Contudo, o desafio desse alto nível pode ser dificuldades em seguir rotinas pré-estabelecidas, ser indecisos na busca diante de tantas novidades, diante de tantas situações, ou a perda do foco. Já o nível extremamente baixo de abertura trará como vantagem a valorização da tradição, um processo de previsibilidade, o que é bacana e pode
pode apresentar uma perspectiva de confiabilidade para outra pessoa, tendem a ser mais pragmáticos no seu processo de relacionamento ou trabalho, mas traz como desafio a resistência à mudança. Eles podem ser fechados a novas ideias e ter dificuldades em se adaptar a novas situações. A conscienciosidade também trará suas vantagens e seus desafios. A vantagem, por exemplo, é a organização, a autodisciplina, a autorresponsabilidade, a incrível capacidade de planejamento. Mas também trará como desafio a ideia de um perfeccionismo, uma rigidez, dificuldade em relaxar com algumas situações, ser excessivamente crítico em muitas outras situações, extremamente crítico consigo mesmo, inclusive também com os outros. Já níveis extremamente baixos de conscienciosidade trarão como vantagem a flexibilidade, a espontaneidade, a maior tolerância a erros. O desafio pode ser a desorganização, a procrastinação, o não cumprir prazos e ter dificuldades com o cumprimento de prazos, especialmente prazos prolongados. Na extroversão, níveis extremamente altos podem trazer como vantagem a sociabilidade, o entusiasmo, a facilidade para fazer amigos, falar em público. Mas pode trazer como desafios falar demais e não ouvir os outros com atenção, ter necessidade excessiva de ser estimulado e evitar momentos de introspecção e reflexão. Níveis extremamente baixos podem trazer como vantagem a capacidade de concentração, reflexão, independência e até mesmo conforto em situações ao estar sozinho. O desafio vai ser evitar interações sociais, interações que podem ser importantes para a sua vida pessoal ou trabalho, dificuldades nesses relacionamentos e sempre manter a distância, manter-se pouco comunicativo, ter dificuldade em desenvolver um networking que pode ser fundamental para o trabalho. Amabilidade. Níveis extremamente altos de amabilidade trará como vantagem a empatia, a colaboração, a facilidade em criar laços afetivos e promover um ambiente harmônico. O desafio? Eles podem ser excessivamente passivos, evitando sempre conflitos a qualquer custo e, infelizmente, podem correr o risco de ser explorados ou manipulados por outras pessoas. Níveis extremamente baixos de empatia trarão como vantagem a assertividade, a objetividade, a competitividade, que pode ser útil em negócios, na liderança ou em ambientes de trabalho, mas trará como desafio. Ele pode parecer insensível, pode ter dificuldade em trabalhar em equipe, pode acabar gerando conflitos interpessoais com muita facilidade. No neuroticismo, níveis extremamente altos podem ter vantagens como a maior sensibilidade emocional, a capacidade de prever riscos com antecipação e ficar atento aos detalhes. Mas trará como desafio, ele pode sofrer com ansiedade, estresse, instabilidade emocional, ser reativo de forma exagerada às críticas e aos desafios diários. Níveis extremamente baixos de neuroticidade trará como vantagem a estabilidade emocional, a resiliência, a maior tolerância a situações estressantes. E como desafio, pode infelizmente subestimar riscos, ser indiferente a problemas emocionais e ter menor sensibilidade às emoções das outras pessoas. Então entenda, o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, o Big Five, tem uma ampla gama de aplicações práticas em diferentes áreas, desde a psicologia clínica até mesmo a corporativa ou mesmo educacional. Eu quero explorar então com você as principais aplicações práticas deste modelo, destacando como ela pode ser útil no dia a dia das pessoas. Dentro da psicologia clínica, a Big Five pode ser usada para entender a personalidade dos pacientes e planejar intervenções terapêuticas de forma muito eficaz e direta. Por exemplo, um paciente com altos níveis de neuroticismo pode ser beneficiado de técnicas para lidar com ansiedade e para lidar com estresse. Paciente com baixa conscienciosidade pode ser beneficiado na prática, pode receber ajuda para desenvolver hábitos para melhorar esse processo de organização, ser mais disciplinado e evitar a procrastinação. Além disso, entender os traços de personalidade pode ajudar o terapeuta a adaptar a abordagem terapêutica ao perfil do paciente, tornando claro o tratamento mais eficaz.
personalizado. No mundo corporativo, a Big Five é amplamente utilizada em processos de recrutamento e seleção. Empresas, elas avaliam os traços de personalidade dos candidatos para indicar aqueles que melhor acabam se encaixando no perfil da vaga. Por exemplo, um cargo que exige liderança. Pode-se buscar candidatos com alto nível de extroversão e também com alto nível de conscienciosidade. Para funções que possam envolver trabalho em equipe, quem sabe a amabilidade seja um traço desejável. Então veja, essa abordagem ajuda a reduzir a rotatividade e aumenta, claro, a satisfação do próprio trabalhador, já que a pessoa tende a desempenhar melhor em uma função ou em um cargo que está alinhado com o seu perfil, com a sua personalidade. Na área do desenvolvimento de liderança, a Big Five é usada para identificar pontos fortes e, claro, áreas de melhoria na liderança. Por exemplo, líderes com alta abertura para novas experiências podem ser incentivados a inovar e a trazer novas ideias para a sua empresa. Líderes com baixa amabilidade podem precisar de treinamento para melhorar suas habilidades de relacionamento, suas habilidades sociais e interpessoais. Além disso, o coaching ali vai usar a Big Five para ajudar o profissional a desenvolver traços que são importantes e fundamentais para o seu sucesso, para alavancar a sua carreira. Na área da educação, a Big Five pode ser usada para orientar estudantes em suas escolhas profissionais e acadêmicas. Imagine aí um aluno que tem alta abertura para novas experiências. Ele pode se dar bem em carreiras criativas, como artes, designer, ou alunos com alto nível de conscienciosidade. Ele pode se destacar em áreas que exigem organização e planejamento, como engenharia e administração. Além disso, entender a personalidade dos alunos pode ajudar também os próprios educadores a adaptar o seu método de ensino, tornando o processo de aprendizado mais eficaz. Para o desenvolvimento pessoal, a Big Five é uma ferramenta poderosa para o processo de autoconhecimento. Entender seus próprios traços de personalidade pode ajudar o indivíduo a identificar pontos fortes e áreas de melhoria, melhorar relacionamentos interpessoais, tomar decisões mais alinhadas com sua personalidade, como escolher um hobby, escolher uma carreira. Muitas pessoas usam os testes da Big Five para se entender melhor e para traçarem planos de desenvolvimento pessoal. Isso é fantástico. No ambiente de trabalho, a Big Five também pode ser usada para melhorar a dinâmica da equipe e a gestão dos conflitos. Então, entender os traços de personalidade dos membros de uma equipe pode ajudar a distribuir as tarefas de forma mais eficiente. Saber que alguém, por exemplo, tem baixa amabilidade pode ajudar a evitar confusões, conflitos e ajudar na adaptação e na comunicação de forma direta e objetiva. Então, essa abordagem pode e vai promover um ambiente de trabalho mais harmonioso, comunicativo e produtivo. No Brasil, há muitos testes de personalidade baseados no modelo da Big Five. Um dos testes psicológicos mais conhecidos e utilizado, que se baseia neste modelo, dos 5 grandes fatores de personalidade, a Big Five, é a bateria fatorial de personalidade, ou mais conhecida como BFP. Mas essa, como já falei, é apenas um dos muitos que existem hoje. É importante lembrar que o BFP ele só pode ser adquirido e aplicado por um psicólogo, seja no contexto clínico, organizacional e em qualquer outro contexto. É importante mencionar que o modelo da Big Five não define quem você é, ele apenas apresenta uma perspectiva atual da sua personalidade. Hoje, exploramos as 5 dimensões da personalidade dentro do modelo da Big Five, como ela se aplica à vida real, em nossos relacionamentos, no trabalho, em nosso crescimento pessoal. Veja, a personalidade é um universo fascinante e o modelo Big Five nos ajuda a compreender e, claro, nos ajuda a melhorar. Agora que você já conhece, agora que você já entende, e aí? Aonde você se encaixa nesse modelo? Gostou desse vídeo? Entender um pouco mais sobre este modelo que define ou que nos ajuda a entender os nossos comportamentos e a nossa personalidade? Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu like, deixe também o seu comentário em qual dessas áreas você se encaixa, qual o maior nível seu, você é mais aberto à experiência, tem um nível menor, você tem maiores níveis de amabilidade, você é mais introvertido, extrovertido. Deixe nos comentários
eu vou ter o prazer de ler. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.